A monarquia britânica atravessa atualmente um período de profunda transição. Uma família real mais enxuta está se formando sob o reinado de Charles III. E uma figura discreta e modesta emerge rapidamente como uma potencial arma secreta para garantir o legado futuro da instituição Lady Louise Windsor. Quando a jovem de 20 anos, filha do príncipe Edward e de Sophie Duquesa de Edimburgo, entrou no centro das atenções globais durante o funeral da rainha Elizabeth II, ficou imediatamente evidente que ela possuía a elegância, a dedicação e a graça necessárias para se tornar um membro valioso e atuante da firma. No entanto, a crescente visibilidade de Lady Louise supostamente gerou profundo desconforto nos mais altos escalões do palácio. Correm rumores de que a rainha Camila está demonstrando sinais significativos de ciúme e insegurança, particularmente em relação às mulheres mais jovens da família real. Especula-se que o rei Charles planeja ativamente elevar o perfil público e os deveres reais de Lady Louise. Isso teria desencadeado uma onda de ansiedade em Camila, alimentando o medo de ser ofuscada e marginalizada por uma geração mais jovem e universalmente amada da realeza. O que exatamente envolve a decisão estratégica do rei Charles? Por que provocou uma reação tão furiosa e insegura de sua esposa? E será que a rainha consorte realmente corre o risco de ter sua autoridade conquistada com tanto esforço e ferozmente protegida? Desafiada. Para entender as atuais ansiedades de Camila, é preciso examinar sua trajetória incrivelmente turbulenta e controversa desde ser apelidada de Rottweiler pela imprensa britânica até ser coroada rainha consorte. O caminho de Camila até o trono britânico não foi fácil nem isento de enorme resistência pública. Ao contrário da maioria dos membros da realeza que nascem com títulos ou se casam com eles com a aprovação pública imediata, a entrada de Camila no coração da monarquia ocorreu após décadas de intenso escrutínio público, indignação moral e críticas brutais da mídia. Nascida em uma família rica e extremamente privilegiada, Camila Shand, no entanto, vivia à margem do círculo íntimo da realeza. Ela conheceu o príncipe Charles no início da década de 1970, muito antes de seu fatídico casamento com Lady Diana Spencer. O relacionamento deles começou sem a intenção imediata de casamento, mas mesmo em seus estágios iniciais, causou estranheza à elite. Os membros do palácio da época viam Camila como alguém que não possuía as qualidades reais, aristocráticas necessárias para uma futura rainha. Consequentemente, o casal não construiu seu relacionamento inicial como uma parceria convencional e pública. Em vez disso, eles viveram um romance extremamente secreto, escapando juntos e escondendo seus encontros de um mundo crítico. Nas décadas seguintes, enquanto o príncipe Charles se casava com a princesa Diana em um conto de fadas, televisionado para o mundo todo, Camila ficou infame como a outra mulher. Durante o desenrolar trágico e sensacional do colapso conjugal de Charles e Diana, amplamente divulgado pela mídia, Camila foi totalmente culpada pela separação. Ela se transformou em uma figura universalmente odiada na Grã-Bretanha. O ponto mais baixo de sua reputação pública foi consolidado durante a explosiva entrevista da princesa Diana ao programa Panorama da BBC em 1995. Quando Diana declarou em uma frase que se tornou famosa: "Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco cheio." Ela efetivamente rotulou Camila como a vilã suprema em um conto de fadas que deu terrivelmente errado. A indignação pública foi palpável e o apelido Rottweiler pegou. A jornada de Camila até o trono britânico foi incrivelmente turbulenta e hostil. Ela só entrou oficialmente para a família real depois de anos sendo duramente criticada pela mídia britânica implacável. Após seu casamento com Charles, em 2005, uma campanha de relações públicas meticulosamente planejada teve início. Ela foi oficialmente designada Duquesa da Cornualha, evitando deliberadamente o título de Princesa de Gales em respeito ao legado duradouro de Diana. Camila, lenta e metodicamente, trabalhou para reconstruir sua imagem abalada. Ela se dedicou ao serviço público defendendo causas relacionadas à alfabetização, osteoporose e violência doméstica. Ela trabalhou incansavelmente para conquistar os céticos e obter um certo respeito, ainda que relutante. Seu apoio inabalável e visível a Charles, sua resiliência diante da opinião pública implacável e sua dedicação a causas beneficentes
lhe renderam por fim um nível de aceitação por parte de um público que antes a desprezava abertamente. Contudo, apesar de ter alcançado o prêmio máximo de ser coroada, rainha consorte, inseguranças profundas supostamente persistem. O ressentimento notório de Camilla em relação às recentes decisões do rei Charles envolvendo Lady Louise sugere que sua confiança conquistada com tanto esforço é incrivelmente frágil. Será que o novo foco de Charles em Louise indica uma preferência estratégica por membros da realeza, jovens frescos e sem escândalos, que personificam um futuro brilhante em vez daqueles que representam o passado profundamente conturbado e escandaloso da monarquia, em nítido contraste com a vida altamente divulgada e repleta de escândalos da rainha Camilla? A infância de Lady Louise Windsor transcorreu em paz e privacidade longe dos holofotes da mídia. Nascida em 8 de novembro de 2003, Louise veio ao mundo com um parto de emergência assustador que deixou tanto ela quanto sua mãe gravemente doentes. Mais tarde, ela desenvolveu esotropia, uma condição ocular que causa um desalinhamento visível e que exigiu múltiplas cirurgias para correção, ao contrário de seus primos famosos, os príncipes William e Harry, que viveram suas vidas inteiras sob os holofotes implacáveis. Louise levou uma vida notavelmente discreta. Sempre reservada e ponderada, Louise aos poucos começou a cativar o público britânico, oferecendo uma alternativa revigorante às vidas tumultuosas e dramáticas de seus primos mais velhos. De graça serena e profundamente comprometida com o serviço real tradicional, ela estudou inglês, história política e teatro. Participou ativamente do Prêmio Duque de Edimburgo, que ocupava um lugar especial no coração de seu falecido avô, o príncipe Philip, o que desempenhar um papel discreto e sem alarde nas responsabilidades familiares, como, por exemplo, permanecer com dignidade estoica ao lado de seu irmão e primos junto ao caixão da rainha Elizabeth II. Louise personificou perfeitamente a antiga tradição real de servir sem buscar atenção. O rei Charles está plenamente ciente de que seu comportamento sereno, a total ausência de escândalos e a crescente e digna presença em eventos reais não passaram despercebidos pelo público britânico. Reconhecendo um recurso de grande valor, o rei teria aproveitado a oportunidade para criar um papel mais ativo e proeminente para Lady Louise na família. A rainha Camilla, no entanto, parece ter se sentido profundamente ofendida por essa decisão estratégica, tendo lutado para subir na hierarquia real ao longo de décadas, suportando o ódio público para garantir sua posição. Camilla estaria apavorada com a possibilidade de Louise roubar-lhe os holofotes conquistados com tanto esforço. Seria isso apenas um ciúme mesquinho, ou haveria uma razão mais profunda para a repentina insegurança da rainha consorte? Fontes próximas à família real sugerem que há profundas inseguranças pessoais alimentando a reação de Camilla. O medo de deixar de ser importante, de ser marginalizada, justamente quando atingiu o ápice do poder na realeza, teria desencadeado uma resposta furiosa ao foco de Charles em Louise. Camilla agora enfrenta a possibilidade assustadora de que uma geração mais jovem e universalmente querida possa eclipsar completamente todo o árduo trabalho de décadas que ela realizou para reconstruir sua imagem pública. Fontes próximas à família indicam que Camilla se sente marginalizada, acreditando estar sendo atropelada pelo implacável sistema de hierarquia da realeza, apesar de seus 48 anos de lealdade absoluta a Charles. Esses receios são agravados pelo fato de ela ter sido anteriormente considerada a maior forasteira da realeza e uma enorme fonte de escândalos institucionais. Isso também reflete a tensão constante e latente de Camilla com outros membros da família real, principalmente o príncipe William e o príncipe Harry. Nenhum dos filhos de Charles jamais apoiou completamente e incondicionalmente a presença dela. Como Harry revelou abertamente em entrevistas, ambos os irmãos imploraram diretamente ao pai para que não se casasse com Camilla, considerando o casamento totalmente desnecessário. Embora Camilla tenha conseguido construir uma relação de trabalho funcional com William, sua dinâmica com Harry foi completamente destruída. Resquícios de profunda desconfiança e ressentimento definem o relacionamento entre eles. A atenção repentina e intensa de Charles para com Lady Louise pode estar alimentando as inseguranças mais profundas de Camilla. Como um membro da realeza mais jovem, imaculado, ganhando cada vez mais visibilidade,
O maior medo de Camila de ser relegada às sombras está vindo à tona rapidamente. A relação da rainha Camila com a imprensa britânica desempenhou um papel crucial e altamente estratégico na forma como ela conseguiu reabilitar sua imagem. Ao longo dos anos, ela cultivou meticulosamente laços profundos com jornalistas influentes e praticou vazamentos seletivos. Isso permitiu que ela moldasse a narrativa, garantindo que fosse retratada sob uma luz muito mais favorável e simpática perante o público. No entanto, o príncipe Harry condenou veementemente o uso dessas mesmas estratégias. Em seu livro de memórias, Explosivo Spare, Harry apontou o dedo diretamente para Camila, alegando que sua postura pública favorável foi construída inteiramente sobre o vazamento de histórias prejudiciais sobre outros membros da família real para os tabloides. Ele essencialmente rotulou sua madrasta como uma vilã perigosa na narrativa de sua vida, uma mulher implacável o suficiente para negociar a privacidade e a reputação de sua própria família com a imprensa apenas para aumentar sua própria imagem pública. Embora essa abordagem calculada e extremamente cínica em relação à mídia tenha sem dúvida cumprido seu propósito de lhe garantir a coroa, ela deixa sua reputação pública incrivelmente frágil. Apesar de décadas de esforço, uma pesquisa recente da YouGov sugeriu que o sentimento público em relação a Camila permanece, na melhor das hipóteses, morno. Ela ficou em um modesto 9º lugar em popularidade entre os membros da família real. Como a reabilitação de sua imagem foi construída em grande parte em torno do compartilhamento de detalhes internos com a mídia. Essa campanha de relações públicas azedou severamente seus relacionamentos com outros membros da realeza. Os esforços incessantes de Camila para garantir seu próprio lugar na narrativa da realeza, assegurando retratos favoráveis à imprensa, contribuíram ativamente para a fragmentação da família real. Parte do público agora comenta sobre seus esforços desesperados para reformular constantemente sua imagem, afirmando que ela ainda não pagou completamente por seus pecados passados. Apesar de usar a coroa, uma parcela significativa do público ainda a vê como uma intrusa que simplesmente não pertence aos mais altos escalões do poder real. As tensões entre Camila e o Duque e a Duquesa de Sussex foram expostas de forma violenta quando Harry e Meghan anunciaram que deixariam de ter funções reais de destaque em 2020. Harry expressou profundas queixas contra a família real, reclamando especificamente da pressão negativa, esmagadora da mídia que ele e Meghan sofreram. Harry revelou explicitamente que os esforços implacáveis de Camila para reabilitar sua própria imagem haviam deliberadamente colocado sua esposa sob os holofotes da mídia. Suas alianças com a mídia teriam sido forjadas inteiramente às custas da reputação de Meghan. Há muito tempo circulam rumores de que Camila nutria um profundo ressentimento por Meghan. Alguns especulam que isso se devia à ascendência afro-americana de Meghan e ao fato de ela ser divorciada, fatores que, para a velha guarda da realeza profundamente conservadora e tradicional, significavam que ela estava muito além do que era considerado um casamento aceitável. Esse suposto desprezo de Camila, combinado com a atenção hostil da mídia, que supostamente gerou, foram fatores importantes que levaram os Sussexes a abandonar completamente a vida na realeza em busca de independência nos Estados Unidos. Há muito tempo, pessoas próximas à família real se perguntam se o tratamento frio que Camila teria dispensado a Meghan gerou o atrito inicial, que condenou uma situação que já era extremamente tensa. Mas a alegada competitividade da rainha consorte não se limita a Meghan Markle, ela se estende ao próprio futuro da monarquia. Há relatos de uma longa e silenciosa disputa por poder e tensão entre a princesa Catherine e Camila. Apesar das intensas pressões de seu papel, Catherine sempre conseguiu manter sem esforço o profundo carinho do público. Graças à sua postura impecável, ao seu trabalho filantrópico dedicado e à sua vida sem escândalos, ela é indiscutivelmente o membro mais amado da família real. Os rumores de que Camila nutria profundo ressentimento por Catherine, por esta ser naturalmente mais charmosa, elegante e universalmente amada, remontam aos primórdios da entrada de Catherine na firma. À medida que o papel público e o poder de influência de Catherine cresciam exponencialmente, o público imediatamente a considerava uma candidata à rainha. Segundo fontes internas, Camila ansiava desesperadamente por esse nível de adoração pública genuína e espontânea. A tensão entre as duas mulheres tornou-se visível em algumas ocasiões.
Camila teria sido vista repreendendo Catherine durante o funeral solene da Rainha Elizabeth, uma ação que a princesa Charlotte supostamente não apreciou. Esses momentos sutis de distanciamento sugerem uma discórdia muito mais profunda por trás dos muros do palácio. A tensão reacendeu quando o rei Charles foi coroado. Camila teria tentado impor limites rígidos às escolhas de vestuário de Catherine, advertendo contra o uso de cores vibrantes e chamativas em ocasiões oficiais, a fim de evitar que Catherine roubasse a cena. Catherine, demonstrando uma resistência discreta e educada às exigências de Camila, continuou a usar essas cores em grande parte da sua vida, atraindo inevitavelmente muito mais atenção positiva do que a rainha consorte. Além disso, aqueles que observam atentamente a rainha Camila notaram que suas ambições desmedidas dentro da família real causaram atritos significativos. Ela tem buscado ativamente garantir cargos e títulos de grande influência para seus próprios filhos do primeiro casamento. Muitos nos círculos aristocráticos da realeza consideram uma extrapolação enorme e extremamente inadequada a tentativa da rainha consorte de garantir um título de cavaleiro para seu filho. Essas ações levaram os críticos a questionar profundamente os verdadeiros motivos de Camila, indagando se sua ênfase excessiva na consolidação do poder é puramente egoísta em vez de visar o bem da coroa. Por outro lado, o príncipe William está experimentando um enorme aumento de influência. À medida que suas pesadas obrigações de Estado se intensificam, sua reputação pública continua a crescer. Recentemente, o rei Charles nomeou oficialmente William como coronel-chefe do Corpo Aéreo do Exército. Essa nomeação altamente prestigiosa desagradou a alguns, já que muitos presumiam que o título acabaria sendo atribuído ao príncipe Harry. Harry possui uma vasta e distinta experiência militar e havia forjado uma ligação profunda e satisfatória com o Corpo Aéreo do Exército durante seu serviço. Ou ignorar Harry, um homem que, de fato, serviu com distinção, e conceder o cargo a William, o rei. Charles enviou uma mensagem brutal e inequívoca. O rei está magnificando o dever e a autoridade supremos que William e Catherine exercerão em relação ao futuro da monarquia. Por outro lado, isso destaca de forma contundente a relevância cada vez menor dos Sussex na realeza. Essa crescente e inegável preeminência de William e Catherine pode ser parcialmente responsável pela insistência de Camila em manter-se fortemente envolvida no controle da narrativa da família real. Dada a enorme e intocável popularidade dos Gales, Camila provavelmente percebe que poderia facilmente ser relegada a segundo plano, vendo sua influência arduamente conquistada evaporar à medida que a nova geração assume a verdadeira responsabilidade da coroa. Isso traz a narrativa de volta à ameaça silenciosa de Lady Louise Windsor. Será que Louise poderia ser ativamente apresentada como a principal substituta do príncipe Harry na realeza, uma investida sutil que marginaliza ainda mais os Sussex e simultaneamente levanta questões incômodas sobre a relevância final de Camila? Apesar da pouca idade, Lady Louise conquistou grande admiração pública por suas aspirações militares. Atualmente ela é cadete ativa no corpo de treinamento de oficiais da Universidade de St. Andrews. Espera seguir carreira militar completa. Essa dedicação serve como uma poderosa e comovente lembrança de sua falecida avó, a Rainha Elizabeth II, que cumpriu seu dever como comandante júnior no Serviço Territorial Auxiliar ATS durante a Segunda Guerra Mundial, aprendendo a dirigir e fazer a manutenção de veículos militares. Admirada por seu genuíno serviço público e por manter um perfil incrivelmente discreto, Louise se consolidou como uma integrante da realeza, que possui tanto profunda humildade quanto compromisso inabalável. O rei Charles deu sua bênção entusiástica às suas ambições militares. Há até fortes rumores de que ela poderá em breve receber oficialmente o título de Sua Alteza Real, elevando significativamente seu status. O reconhecimento e a valorização entusiástica de Louise por parte do rei podem ser uma das principais causas do desconforto relatado por Camila. Com a crescente popularidade de Lady Louise junto ao público britânico, ela ameaça desviar completamente a atenção dos esforços calculados e meticulosamente planejados de Camila para construir sua própria imagem na realeza. Os interesses específicos e a dedicação discreta de Lady Louise encaixam-se perfeitamente no tipo de responsabilidades reais
modernizadas e pautadas por valores que o público contemporâneo deseja ver, tendo passado praticamente despercebida pela mídia tóxica. Louise representa uma mudança geracional necessária para a família real. Seu papel público é inédito na era moderna, totalmente compatível com o compromisso com o serviço nacional, mantendo ao mesmo tempo uma existência discreta e livre de escândalos. Ela é o membro da família real, mais próximo de uma figura genuinamente admirável e com a qual o público possa se identificar dentro do que a instituição pode oferecer atualmente. Mas enquanto a novela interna do palácio entre Camilla, Catherine e Louise continua, o que o público britânico pensa da própria monarquia, tendo perdido significativamente a confiança pública devido a uma série implacável de escândalos, chegará o dia em que a relação fundamental entre os súditos e os governantes se perderá para sempre. A monarquia britânica é uma instituição imersa em séculos de tradição ancestral, influência global e um esplendor inigualável. Contudo, à medida que a sociedade britânica se transforma rapidamente, a imagem e a relevância da monarquia estão sob intenso e inédito escrutínio. A percepção pública está profundamente polarizada. Os tradicionalistas veem a monarquia como um símbolo vital da herança britânica, da continuidade histórica e da identidade nacional. Apontam para o esplendor do Trooping the Colour dos banquetes de Estado e dos jubileus como âncoras necessárias de estabilidade no mundo caótico. Por mais de 70 anos, a Rainha Elizabeth II foi uma figura universalmente admirada, cujo reinado estável e pautado pelo dever preservou a posição da monarquia como uma instituição respeitável. No entanto, um número crescente de críticos argumenta veementemente que toda a instituição é fundamentalmente irrelevante, extremamente cara e totalmente incompatível com os valores democráticos contemporâneos. Numa era em que se exigem igualdade, transparência e meritocracia, a natureza hereditária da monarquia parece profundamente antiquada e ofensiva para muitos. Os críticos argumentam que quantias vultosas de dinheiro dos contribuintes, como a subvenção soberana de 86 milhões de libras, anunciada na semana passada, não deveriam de forma alguma sustentar uma família cujo papel é puramente cerimonial. Em tempos de grave crise econômica, defendem que esses vastos recursos devem ser realocados para questões sociais essenciais, como saúde, educação e habitação. O desprezo público foi enormemente alimentado por escândalos catastróficos de grande repercussão nos últimos anos. As consequências desastrosas da ligação do príncipe Andrew com Jeffrey Epstein, combinadas com a tempestade tóxica e implacável em torno de Harry e Meghan, prejudicaram gravemente a credibilidade da coroa. Pesquisas recentes indicam um declínio acentuado no apoio, evidenciando uma grande mudança geracional. Os britânicos mais jovens são significativamente menos propensos a ver a monarquia com bons olhos e muitos defendem ativamente sua abolição total. A percepção do público também varia muito dependendo do membro específico da família real. A ascensão do rei Charles III ao trono foi recebida com reações mistas. Enquanto alguns o apoiavam como o herdeiro legítimo, outros permaneceram profundamente céticos devido às suas controvérsias passadas, ao seu tratamento com a ainda amada princesa Diana e ao seu histórico de interferência política. Por outro lado, o príncipe William e a princesa Catherine são geralmente vistos de forma muito favorável. Considerados a face moderna e estável da família real, são conhecidos pela sua dedicação à filantropia e pela sua vida familiar sem escândalos. Contudo, mesmo eles não estão imunes às críticas das gerações mais jovens que consideram que aderem demasiado às tradições rígidas e que lhes falta uma visão verdadeiramente transformadora para o futuro. A saída controversa de Harry e Meghan complica ainda mais o cenário. Alguns os veem como pioneiros corajosos que desafiam uma instituição tóxica e racista, enquanto os conservadores os consideram traidores em busca de publicidade, tentando destruir a família. A mídia amplificou enormemente essa divisão, transformando a família real em objeto tanto de intensa admiração quanto de profundo ressentimento. Enquanto o público britânico continua a criticar duramente a situação, a dinâmica interna do palácio torna-se cada vez mais crítica. O que você acha da situação extremamente tensa envolvendo a Rainha Camilla e os membros mais jovens da família real? É muito provável que a rainha consorte esteja, na verdade, profundamente insegura em relação à sua posição, mesmo depois de finalmente ter conquistado a coroa.
Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.